Não ainda. Agora sim. Ah, legal. Pronto. Então, graças a paz, boa noite. Eu falei na última vez na perspectiva do resultado da, da rebelião, do ponto de vista das consequências éticas e das consequências de formação humana, da, da, da- o que mexeu em termos de comportamento humano, de formação humana, enfim, de todo o trabalho de reformatar como ser humano. E hoje eu quero falar na perspectiva da redenção, a redenção que se tornou necessária a partir da rebelião. Então, no o texto da rebelião traz alguns dados extremamente importantes, que é os movimentos que a humanidade fez nesse processo de rebeldia. Então, o primeiro movimento é o movimento da escuta de uma voz diferente da voz divina. É, que vai acabar provocando a desobediência. Então, a primeira coisa é ouvir uma voz que não é a voz divina, uma voz que começa a questionar o, o caráter do Criador, o caráter daquele que falou. Então, o caráter da palavra, né? Porque quando ele diz, é assim que Deus disse, todas as vezes que nós lemos Deus disse, nós estamos vendo o Cristo. Então, é assim que o Cristo disse, é assim que disse a palavra, porque a palavra, que é o Cristo, é que comunica toda a orientação divina. A palavra, que é o Cristo, fala pela divindade. Então, é, é interessante que lá no João, ele diz assim: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E o adversário começa questionando a palavra. É assim que a palavra veio com esse conteúdo, não comereis de toda árvore do jardim. Então, é, é um ataque à palavra. A abordagem é a palavra. Por isso o adversário é o anticristo, não é o antitrindade, é o anticristo, a manifestação da Trindade aos seres humanos e a toda a criatura. É, e que, no seu devido tempo, há de tornar-se carne e habitar entre nós. Então, é assim que veio a palavra, é isso que a palavra comunicou: não comereis de toda árvore do jardim.
E aí a mulher diz: não, a palavra veio dizendo que podemos comer de tudo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a palavra informou: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a abordagem do adversário é confrontar a palavra. Por isso que o adversário é o anticristo, porque ele está o tempo todo confrontando a palavra, por meio de quem a Trindade se comunica. E aí ele faz isso mesmo, ele ataca a palavra. Disse: dele não comereis nem tocareis, mas para que não morrais. Então a serpente disse: é certo que não morrereis. Então a serpente começa a contradizer a palavra. A palavra está sendo contradita. É certo que não morrereis. Portanto, a palavra é falsa. Agora pega essa suspeição e leva para João. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Conclusão: tudo é falso, porque a palavra é falso, é falsa. Ela é falsa. E no princípio era a palavra. E aí ele diz: é certo que não morrereis. A palavra é falsa. A palavra mentiu. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, ou do bom e do mal. Então, qual é o primeiro problema que o casal vai ter? A duvidar da palavra. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Qual é o primeiro movimento da mulher? Aceitar a dúvida sobre a palavra que foi comunicada a ela, que lhe foi comunicada. É certo que a palavra é falsa. É certo que a palavra é mentirosa. Leva isso para João. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E aí a palavra é falsa. Tá vendo? Tá vendo o confronto, o nível do confronto? Não só não só questiona a palavra, mas questiona o próprio universo como realidade. Porque uma palavra falsa não pode construir nada real. Então é um confronto visceral, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bom e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, pronto, começou o questionamento da palavra. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido.
e ele comeu. Então, o que que você tem aqui? Você tem um confronto à palavra. Confrontar a palavra é confrontar a veracidade do próprio universo, porque tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez, e suponhamos que a gente aceite essa blasfêmia, que a palavra é falsa. Se a palavra é falsa, o que é verdadeiro? Então está semeada a dúvida vital. Então, essa questão vai ser muito forte, porque esse é o primeiro deslize humano. Qual seja, é, desconsiderar a palavra, aceitar uma acusação sobre a palavra. É muito interessante ver pessoas, muitas vezes, questionando Cristo. É o mesmo espírito, é o mesmo espírito, é o espírito que questionou a palavra. E porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a palavra é falsa e a palavra quer afastá-los de Deus. Então, o adversário se declarou inimigo da palavra e declarou a palavra inimiga de Deus. Isso é muito interessante. Por exemplo, as confissões de fé que até reconhecem a pessoa de Jesus de Nazaré, mas não o reconhecem como Deus Filho, não o reconhecem como o Filho de Deus que veio em carne para nos libertar. E elas estão caindo nessa esparrela aqui, nesse ataque direto de Satanás à palavra, acusando a palavra de ser é, anti-Deus, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis conhecedores do bom e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. Então, o texto é bastante complexo, embora não pareça no primeiro momento, porque ataca a palavra e ataca o Deus da palavra. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, ou seja, então, Deus enviou-lhes uma palavra falsa, uma palavra mentirosa, uma palavra enganadora. Então, desde o princípio, ele está fazendo tudo em detrimento de Cristo. Aí deu também ao marido e ele comeu. Ele foi conivente, ele estava lá o tempo todo, ele não tomou posição, ele ficou para observar o que, que ia acontecer. Afinal de contas, está lá o anjo caído e ele não está morto. A, a árvore é boa para dar entendimento, desejável aos olhos. Não há nenhuma boa razão para achar que essa
que essa árvore carrega qualquer veneno. E então, pronto. Então, o ataque é um ataque à palavra. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram frutas, não, folhas de figueira. Então, a ideia agora é de criar um ambiente de redenção dos homens. E o primeiro ambiente de redenção dos homens é quando vai limitar a exposição da sua disfuncionalidade. E isso é uma coisa que a gente precisa guardar. Quando a gente diz, por exemplo, que uma sociedade se tornou corrompida, o que a gente está dizendo é que, de alguma maneira, a, a graça foi liberada sem a cruz. E, e pior do que isso, levou as pessoas também a uma posição anti-palavra, anticristo. Então, desde cedo, o primeiro casal apelou no Cristo, tropeçou no Cristo, de modo que passou a aceitar uma palavra e passou a se tornar cada um deles anticristo. Então, a questão é bastante angustiante, porque há uma contestação à palavra. É certo que não morrereis. E uma denúncia de que a palavra não revela, a palavra encobre, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. E aí a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, já tinha colocado um senão na palavra. A palavra já tinha se tornado indigna de crédito, porque ela tomou e comeu. E aí passou para o marido e ele fez a mesma coisa. Então, a redenção significa que algum ser humano, para reverter essa angústia, precisa vencer onde os primeiros pais falharam. E a primeira coisa em que os primeiros pais falharam foi a dificuldade de entender que o projeto de Deus era um jardim e não um império. O jardim é comunitário, o jardim é partícipe, todo mundo tem acesso a tudo. O jardim é um conjunto que se submete à poda, ao desenho, para criar sinergia e uma beleza fruto da harmonia de todas as espécies. Então, a primeira coisa foi restaurar essa confiança na palavra, porque é a palavra que se fez carne é que está sofrendo júdice, que está sob júdice. E aí a mulher viu que não tinha nada de errado na árvore, que era boa para se comer, era uma das árvores relacionadas como árvore frutífera, e ela era agradável aos olhos e era uma árvore desejável para dar entendimento.
Então, sempre a busca do conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, a ideia aqui é de que a mulher é engodada pelo seu desejo de conhecimento. Seu desejo de conhecimento a levou a aceitar as injunções que o adversário colocou sobre o Cristo, a palavra. Muito complicado. E, e aí diz que a palavra mentiu de novo, porque ele diz: é certo que não morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que vocês comerem da, da árvore, seus olhos vão se abrir e vocês serão conhecedores do bem e do mal do mesmo nível que a comunidade divina é. E, e aí os olhos deles se abriram e percebendo que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A mulher se escondeu. Ela percebeu a besteira que tinham feito. De modo que fica claro que o pacto redentor de Deus é com a mulher. É a mulher que se agita diante do pacto redentor. E, e aí eles agora estão contaminados e toda a sua descendência está contaminada. E assim, a Trindade disse: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E, e a gente sabe que é Deus que mata, Deus que tira a vida. Então, o que Deus está dizendo é: o dia que vocês comerem da fruta, eu vou matar vocês. E a morte que ele, qual ele nos condenou e executou, não foi a extinção, foi a cessação de comunhão. Comunhão acabou. E, e é isso que deixa toda a situação complexa para a formação da identidade humana. Então, os olhos se abriram. Então, aí o que que ele está precisando? Ele está precisando. O que que a humanidade está precisando? A humanidade está precisando de restauração, de vitória diante do sedutor, que seduziu a, a humanidade a ouvi-lo e a contestar a palavra. Então, a gente precisa reconquistar a confiança na palavra. Se, se a palavra foi dita, então está dito. E, e aí depois passaram a ter medo de Deus, porque se esconderam no jardim. É, e aí isso desandou. Então, isso fala da necessidade de redenção. A primeira necessidade de redenção é reverter o ataque do diabo à palavra. Depois, destruir o próprio diabo. Depois, começar a mudar os valores da sociedade. Depois, começar a trabalhar o membro da igreja a membro da igreja, semeando dúvidas, medos, discórdias, etc. E, e obrigando Deus a tomar mais uma decisão, que é
mantenho essa gente ou erradico essa gente. Como ele decidiu manter, ele vem para essa lógica da entrega total do Cristo para ser homem e, e poder desviar a humanidade do erro no qual ela acaba de incorrer. Até pela humanidade se vir representada de alguma maneira naquela padaria que é controlada por esse pessoal. Então, é, é um grande desafio que está proposto, um grande desafio, porque é o desafio de quem é quem. E depois do desafio de quem é quem, o que é que a Trindade providenciou finalmente para nós. Essa é a ideia que está presente aqui. E é aqui, a partir daqui, que a gente vai construir uma teologia que dê conta da, da forma como a rebelião aconteceu, e, obviamente, vamos precisar visitar a, a sabedoria da ressurreição para dar conta da mensagem que temos. Tá certo assim? Perguntas?